Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo, Lou Cardoso. Tudo bom, Lou? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Nada, nós é que agradecemos. Como é que estão as coisas no Cine Lou? Estão bem, estão iguais, assim como sempre, mas o que importa é estar aí. Já tá indo bastante no cinema? Bastante dentro do possível, né? Sim, no que me permite horários e também dinheiro, sempre que dá, eu tô indo prestigiar Né? o cinema, principalmente o cinema brasileiro, assim. Fazia tempo que eu, obviamente, né, por causa da pandemia, fazia tempo que eu não ia e caramba, cara, como tá caro o ingresso. 36 conto num dia normal, assim, 20 e tantos, cara. Olha, tá complicado. Sim, Ainda. mas cinema sempre foi caro, né? Né, só o ingresso, né, sem contar se tu for pegar alguma coisa para comer, ou se tu for de carro, estacionamento, mas enfim, né, É, Brasil tudo é 2000, gasto. Brasil 2021 é isso aí. Buenas, a Lô tá aqui porque a gente vai falar sobre Eternos. Hoje vai ser um programa meio novidades da Marvel, porque a gente vai nesse primeiro bloco, no primeiro bloco a gente vai falar sobre Eternos, e aí no segundo bloco o Márcio se junta a gente para falar de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Mas antes de Xing-Li, Shang-Chi, a gente vai falar de Eternos. Então, Aleph Alencar, suba a trilha e vamos começar este programa. Buenas, vamos lá então. O Eternos apresenta vários novos, é um pacotão, né, de novos personagens aí do MCU, do universo da Marvel, já está inserido aí na fase 4. Ele apresenta personagens que estariam ligados à criação do, não do mundo, né, mas enfim, são personagens muito, muito, muito antigos na história dentro ali do universo, né? Para o público são personagens novos do cinema, né? Nos quadrinhos já está aí há mais tempo também. Não é um grupo tão conhecido como, sei lá, na comparação aos Vingadores, né? Mas é um grupo, como é que eu vou dizer, talvez mais poderoso? Não sei. Vamos discutir aqui então, primeiro com impressões gerais, sem a gente entrar nos spoilers, depois a gente entra na Spoilerlândia. Então, taca daí, Lô, o que tu achou do filme dirigido pela vencedora do Oscar, né? Chloe Zhao, que ganhou lá por Nomadland. Sim. Bom, eu não sou assim muito fã de filme de super-herói E e hoje vai sempre falar de tive dois. E vou falar de dois. E sempre, de certa forma, tive um pouquinho de rancinho da Marvel, porque, é aquelas coisas tipo, Homem de Ferro, Capitão América, né? E mais assistia mais só aqueles que eram mais diferentes, assim, do meu ponto de vista, tipo Pantera Negra, Capitã Marvel e tal. E agora, com os Eternos, eu acho que a Marvel finalmente acordou e começou a dar ouvidos, assim, aos debates mais atuais assim sobre diversidade e também sobre alguns apesar de que as histórias sempre acabam sendo salvar a humanidade, a Terra e tal, e acho que nesse tem esse ponto diferente por trazer não só personagens, mas uma equipe assim mais diferente, assim, principalmente por conta da Chloe Zhao, que era praticamente uma cineasta independente e agora está com um grande estúdio, né? Graças ao reconhecimento ali, o prêmio do Oscar e tal. Eu acho que foi uma boa sacada trazer ela para esse filme, porque eu não conhecia assim praticamente a história de Eternos, e eu acho que combina muito assim com o estilo dela ser esses heróis mais místicos, mais
mais maduros, assim, de certa forma, porque eles praticamente foram criaturas que foram realmente criadas para salvar nós aqui da Terra, mas sempre pensando assim nesse próximo, assim, do tipo, eles têm uma missão que é tecnifoco para resolver aquela missão e depois ir embora, sabe? Mas eu acho muito legal como o filme conseguiu ser bem diferente do que já foi feito até agora, ter esse momento mais contemplativo, mais também maduro e também mais diverso, assim, de certa forma. Então, eu acho que o filme tem grandes acertos. Eu acho que... Eu gostei do filme também. Eu acho que ele tem bons méritos, assim, para lá do filme em si, para lá da história. Acho que para início de conversa, a questão da diversidade, né? Acho que a Marvel está tentando fazer um meia-culpa aí. E numa só tacada eles fizeram mais só nesse filme do que em, sei lá, quantos filmes já tá o MCU? 25, 28, 20. Eles têm uma personagem surda-muda, né? Uhum. E é legal ali a questão da linguagem dos sinais que ela usa o tempo todo. E se alguém vier dizer que tá se importando com lacração, primeiro que vá se catar, cara. Segundo, que é importante ter esse tipo de identificação. A gente viu isso, tem dois exemplos recentes bem significativos, que é tanto Mulher Maravilha, e no caso da Marvel, a Capitã Marvel, quanto Pantera Negra, que deu oportunidade para as meninas se identificarem, sabe? Porque não tem como uma menina se identificar com o Batman, né? Nem com o Super-Homem. Mas é mais fácil ela se identificar com a Mulher Maravilha. É a mesma coisa com a população negra com o Pantera Negra. Esse filme possibilita isso ali na questão da personagem, que é meio que o Flash da Marvel, né? O superpoder dela é a velocidade. Eu não lembro de ter visto um personagem indiano, né? Também, acho que é. E Acho até que é a porque primeira. E até por questão de negócio, né? Não vai ignorar um mercado do tamanho da Índia, cara. Diga-se de passagem, aquela cena que não é meio uma cena, é uma meta-cena, né? Porque eles estão filmando ali. Aquela cena meio Bollywood é muito boa, cara. Eu me descobri meio fã depois de algum tempo, eu me descobri meio fã do cinema de Bollywood, assim. Tudo que eu achava que eu ia achar insuportável, os filmes que eu vi de Bollywood eu achei muito divertidos e acho que são bonitos. Tem o primeiro beijo gay da Marvel, né? Que não é nada, não é nada, é muito simbólico. E o E acho que personagem. mais importante que o beijo gay é mostrar que é uma família gay, sabe? Exato, exato. E uma família normal. Tipo, não tem nada de diferente naquela família. Tipo, não é uma família gay, é uma família. Pronto, acabou. E mais que isso, o personagem é um dos personagens mais interessantes ali, né? Ele não tá ali só para cumprir a cota gay. Ele tá inserido na história de uma forma satisfatória. Mas enfim, assim, voltando um pouco mais pro filme, né? Eu tava um pouco receoso, para falar a verdade, assim, fui meio desconfiado. E 2 horas e meia, né? Tu olha, ele é o segundo filme mais longo da Marvel, ele só pede pro Vingadores Ultimato, né? 3 horas. Eu não acho que ele passe rápido, assim. Tem filmes de 3 horas que passam mais rápido e eu sempre me lembro do Titanic, assim. Titanic tu tá vendo, piscou, acabou. Mas ele... Eu acho que ele tá ok as 3 horas ali. Ele poderia cortar uma coisinha que outra, até poderia. Mas levando em conta que são trocentos personagens novos para serem apresentados e dar a apresentação em si, e para mim ali já começa com esse mérito, assim. Nos primeiros 5 minutos ali, tu já sacou meio qual é de cada herói ali. Ele não precisa dar um discurso nem nada. Tem uma cena de ação lá que se passa trocentos anos no passado e, e sem falar nada, tu já sacou, olha, esse aqui é o cara da porrada, esse aqui é o cara do tirinho,
esse aqui é o cara da super velocidade, esse aqui voa e solta raio pelo zoinho, sabe? Então tu já saca, tá boa aquela apresentação, sabe? Ela é eficiente, assim. De resto, por mais que o filme em alguns momentos possa ficar um pouquinho arrastado, eu acho que a edição funciona, assim, ele não me soa um filme cansativo, e por mais que em alguns momentos ficasse um pouquinho mais parado, a história estava sempre andando, assim. Não, o que me incomoda às vezes é quando a história não anda, assim, não vai para frente, fica remanchando ali. Ele se apresenta legal, assim, para mim. Acho que a justificativa para esse pessoal tá 200 milhões de anos na Terra e nada ter acontecido nas outras vezes, que tipo, pô, Thanos invadiu, vocês não fizeram nada. Não, a gente está aqui a gente só pode aparecer quando tiver algumas coisas relacionadas aos deviantes, né, que são os vilões do filme. Então faz sentido dentro do universo Marvel. E acho que ele levanta questões interessantes, assim, a questão do personagem ali do menino que pode ter influência nas outras pessoas, ali, o Druig. Tipo, não é para tu influenciar. Um exemplo que dá ali, eles estão invadindo, tá acontecendo uma invasão, acho que é no México, né? Tá acontecendo um genocídio e a personagem da Salma Hayek, não, a gente não pode interferir, mesmo quando houver conflito. E ele fala ali, não é conflito, isso aqui é genocídio, né? E mesmo assim, não pode interferir porque a humanidade vai evoluir a partir dos seus erros. Não sei, né? 2021, não sei se evoluímos tanto assim. Mas, enfim, cara, achei legal o filme. Acho que tem alguns poréns. Acho que talvez o meu porém seja no casal principal ali, que acho que falta um pouco de química. Acho que a Cersei, que é a personagem, uma das protagonistas ali, vivida pela Gemma Chan, eu não sei se o personagem dela é um pouco mais chatinho ou se ela não dá tanta conta, assim. Vou deixar na dúvida para ver se numa dessas é o personagem. Mas de uma forma geral, assim, outra coisa que eu achei legal é que, por mais que tenha. Achei que fosse o filme que fosse ter uma escala mais épica em termos de super batalhas e todo mundo contra todo mundo no final. E não, depois a gente entra nessa parte do spoiler, mas em nenhum momento isso aconteceu, assim, de tipo, cair na mesmice. Tipo, ele não me pareceu o mesmo filme da Marvel de sempre, assim, cara. Ele tá muito bem como um filme isolado, por mais que ele daqui a pouco vá se inserir no contexto do MCU, dá pra ver ele tranquilo, sozinho, assim, tu não precisa de ter um background antes, tu não precisa ter assistido todos os outros filmes para entender o que está acontecendo. Claro que se tu tiver assistido melhor, tu vai entender melhor as piadinhas, as referências que eles fazem ali ao Blip, né, que é o estalo do Thanos, mas achei que funciona, assim, achei interessante. Mas não sei se tu concorda comigo nessa história da química ali, do, dos meninos do Game of Thrones lá, que estão Robb Stark e o João das Neves. Mas não sei o que tu achou ali do casal principal, enfim. Sobre a Cersei, eu acho que eu também tive um pouco dessa impressão de que ela não me parece segura ainda o suficiente, mas também não sei se isso também faz parte, né, do personagem dela, porque, né, ela era tida ali como só mais uma integrante, daí do nada ela praticamente se torna líder ali do grupo. Então, eu acho eu espero que seja mais uma coisa da própria evolução da personagem dela, do tipo de que agora a responsabilidade dela agora é diferente e tal. E o João das Neves eu sempre vou achar muito, que ele tá sempre nisso, sempre só para estragar as coisas. A gente fica E de piada interna aqui, o João das Neves é o Jon Snow, que no filme é, é o namorado da protagonista. e também eu acho que é mais esse rancinho, assim, por causa do João das Neves, mas que ele tá sempre com aquela cara de sofrência, de que tu sempre acha que vai acontecer algum tipo de problema quando ele tá perto. Mas eu espero muito que seja mais uma questão de evolução, tanto da personagem e também dele, assim, dentro da história ali, e também o
o par com quem a Cersei faz ali dentro, aquele par romântico ali com a Aerys, eu acho que eu achei legal até de certa forma, porque também não deixa de ser os dois não deixam de ser um fator também mais maduro dentro dessa nova fase da Marvel, que do tipo, eles também tem uma cena assim de sexo ali dentro do filme, qual também, né? e é uma coisa diferente até então, né, nos filmes da Marvel, né, que daí parecia que ninguém, sei lá, se relacionasse ou se dava só beijo na boca, né. E daí, tipo, ali eles mostram que, né, que eles realmente têm sentimentos, daí isso vai para um outro nível mais carnal, assim, e que é totalmente humano, assim, eu acho que o principal questão do filme é mostrar como até essas criaturas que foram criadas, assim, sem qualquer tipo de contato anteriormente com os humanos, eles acabam pegando um pouco dessa humanidade, assim, de certa forma, de passar tanto tempo na Terra e convivendo com os humanos e conhecendo os humanos e percebendo como os humanos, alguns humanos ainda vale a pena lutar, sabe? Então, eu acho que isso também faz parte ali acho que desse contexto geral que o filme passa. Eles são meio que deuses, né? Meio que não, né? Eles são deuses ali, principalmente no início da humanidade ali, das civilizações antigas e tal. Acho legal, acho que fica evidente como faz diferença quando tu traz um diretor com mais personalidade, né? Não só um cara que tá ali para executar a visão do produtor, assim. A visão da Chloe Zhao tá um pouco claro, né? Dentro do limite do que tu pode fazer num filme da Marvel. Mas as cenas, a fotografia do filme é interessante também, né? São planos muito mais abertos e não é aquela coisa. E eu não estou fazendo uma crítica à coisa mega colorida, até porque depois no segundo bloco a gente pode falar isso também do Shang-Chi, mas me parece um pouco mais natural essa filmagem dela, né? Aqueles planos super abertos, tanto que me parece bem evidente quando tem muito efeito especial, assim, tem muitas cenas que parece que não tem, assim, tá, é mais interpretação mesmo e o cenário em si. O que tu estava falando ali, retomando a história do, do casal que transa, né, também, eles têm uma história de amor de 5 mil anos, que é dito ali, né? Ah, quanto tempo vocês estavam juntos? Ah, 5 mil anos, cara. Só que isso, para um casal que estava primeiro, que, né? Imagina tu ficar junto com alguém 5 mil anos. Mas dito isso, para um casal que viveu junto 5 mil anos, falta, né? Não sei, a conexão, não parece, né? Uma conexão de quem passou 5 mil anos juntos, né? Isso é que, como eu vi numa outra crítica, acho que não sei se foi do Borgo, enfim, alguém que falou o seguinte, essa parte especificamente, ela é mais dita do que sentida, né? E acho que é bem isso, cara. Tu sabe que, beleza, eles são um casal e estão há 5 mil anos juntos, e como é que vai acontecer agora que ela tá ali com outro cara, e ele ama ela, mas tem toda uma relação. É como se tu tivesse lido assim antes, como se tivesse o letreiro no começo do filme dito assim, mas tu não sente essa paixão dos dois. Talvez ali a personagem da Duende, tu sente já mais isso, sabe? A questão é muito rápido, mas tu sente que a personagem tem interesse em outro personagem. A gente não vai entrar nos spoilers aqui. O casal lá, o casal gay, ele tem muito menos tempo de tela e tu vê o amor deles, sabe? Tu vê ou mesmo um outro casal ali que se forma ou pretende se formar mais na reta final do filme também. Tu sente isso, a amizade do personagem lá da porradaria com a personagem da Angelina Jolie, que é a Tina, o Gilgamesh e a Athena. Gilgamesh. Isso, exatamente. Tu sente a amizade deles. Então, assim, todas as outras relações ali dentro passa mais do que talvez a relação que fosse a mais importante, né?
Uhum. Mas também acho que isso, pro público da Marvel, não chega a ser um grande porém. Acho que a questão é mais assim, como é que isso vai se inserir no universo da Marvel daqui para frente, assim. Eu achei legal o fato de, tipo, eles citam ali os personagens, mas assim como eles citam, isso eu achei interessante, pensando depois, assim como eles citam lá o Homem de Ferro, a Batalha, Thanos, e como isso está normalizado naquele universo, eles citam o Superman, né? Cita o Uhum. Superman normal, tipo, normal. Ah, tu é que nem o Super. Tu é o cara que voa e joga raio pelos olhos, que nem o Superman. Eu não lembro de ter isso em outro filme da Marvel, sabe? Deles citarem. Não é rival, né? Mas enfim, os fãs tratam como rivalidade, né? Achei isso legal, assim. Queria saber de ti se tu gostou das cenas de ação, né? Porque, enfim, né? Estamos falando de Marvel. O que te pareceu aí? E a conexão, velada ou não, com os outros filmes do MCU, assim. Eu curti bastante porque eu acho que nessas cenas assim de ação também imprimiu um pouco do que a Chloe Zhao trabalha no filme dela, que é essa coisa mais aberta e coisa assim, e também mais orgânica, porque realmente me pareceu uma coisa muito natural, mas ao mesmo tempo tu sabe que, né, obviamente existe Uhum. efeitos assim, mas eu achei elas muito bonitas, muito bem coreografadas, assim, do tipo que tu não sente que seja assim uma coisa muito manipulada e tal, e também porque Ainda mais quando são as cenas de time, né? Que é meio que, tipo, é uma batalha, mas cada um faz a sua parte, né? sim, eu achei muito bonito porque eu gosto muito dessa coisa mais aberta, muito mais impactante. Eu acho que a Chloe consegue, junto com a direção de fotografia, trazer algo assim muito bonito, porque tem uma cena ali que acho que é com a própria Cersei que ela consegue transformar água ali. Tem uma cena ali de água que ela transforma ali a água. Uhum. Eu achei assim, muito espetacular, assim, porque parece assim até uma coisa assim eu não quero ser exagerar e dizer que é uma obra de arte, mas se Uhum. Mais equivale a ser algo poética. assim muito bem. É mais poética, assim, do tipo, Sim, tem uma hora que deixa realmente. tem um carro que vai bater, ela transforma meio que em flores, né? Em pétalas e tal. Uhum, uhum. Sim, eu gosto muito disso. E eu achei. E outra coisa que eu meio que tava esperando o filme todo aparecer um cavalo, assim. Então, quando a Salma Hayek faz de cavalo, eu pensei, é bem coisa da Chloe. Então, eu achei bem legal esses momentos mais de ação Tem dela e também os... essa parte mais simples, assim. E eu vou te dizer assim, eu não sou lá muito. Não é que eu não seja muito fã, né? Mas eu não comprei o hype do. Eu achei bom o filme, o Nomadland, né? Pelo que ela ganhou o Oscar. Uhum. Mas é meio arrastado também, né? Esse que eu achei que, putz, se o outro filme já era arrastado com menos tempo, imagina um filme de 2 horas e meia. Não me Uhum. pareceu arrastado, cara. Me pareceu um tempo adequado para tu contar bem uma história, assim. Poderia ser mais curto, poderia, mas tu não conseguiria dar um mínimo de profundidade para nenhum daqueles personagens, cara. E tu precisa dar, não que seja, não é uma história complexa nem nada, mas tu consegue dar um pouquinho de background para cada um ali. E eu tinha algumas, não é ressalvas, receios com a Angelina Jolie, porque eu acho que a Ah, Angelina Jolie tá meio que na turma do Nicolas Cage, sabe? De qual personagem ela vai fazer? Personagem da Angelina Jolie, cara. Que é sempre aquela coisa meio fatal e distante, assim, sabe? Mas ali até acho que funciona, sabe? Não exige uma carga de drama muito forte dela ali. Então, e assim, ela não é a personagem principal ali, sabe? Que era outra coisa que eu pensava assim, cara, sei lá, ela é o nome mais conhecido dessa turma aí, né? uhum. Até tem, como eu disse, né, os filhos do Game of Thrones lá, que é o Kit Harington e o Richard Madden, que acaba, né, a gente tá falando, ele faz o Icarus, né, que é o personagem
principal ali também. E aí eu pensei, cara, o nome mais conhecido desse elenco é Angelina Jolie, então daqui a pouco a liderança vai ser dela, a Salma Hayek também, né? Mas pro grande público a Angelina Jolie é mais conhecida. E não, ela é uma coadjuvante ali, sabe? Os principais ali são a Cersei e o Ikaris, né? Me pareceu isso também. E para não deixar me escapar, tem outro personagem que eu achei dos mais interessantes e divertido, é o Karun, né? Que é o auxiliar do Kingo, que é o personagem esse que a gente falou, o personagem indiano ali. Ele sim é mais indiano, né? Vivido pelo Harish Patel. E essa é um bom alívio cômico ali, né? Não que o filme seja sério, né? Porque, enfim, o filme da Marvel tem aquela fórmula de sempre ter uma tiradinha engraçada. Mas as cenas dele são muito boas. A naturalidade dele é boa, né? O que eu gosto muito desse filme é que todos ali têm esse elemento do alívio cômico, sabe? Não é uma coisa muito só de um personagem, sabe? Que tem só essa função. Todos ali acabam tendo esse tom mais bem-humorado e algumas coisas assim. E eu acho isso legal de espalhar, e, tipo, não deixar só aquele personagem com essa função, sabe? Então eu acho interessante como o filme também trouxe dividiu mais esses aspectos assim dos personagens e também trazendo de novo a questão da diversidade, tipo, não todos ali que estão presentes, cada um tem uma função importante na história. Não é tipo, só para ter o personagem negro, só para ter a personagem surda e muda. Não, todos Sim. ali têm a sua importância na história e todo mundo tem a sua personalidade muito bem cravada ali no filme, né? Uhum. E obviamente a Angelina Jolie tá ali só para ser a bonita, né? Porque para mim ela A sempre bonita tem forte, né? essa divindade em cima dela, do tipo, tu vê que ela é praticamente que nem a Beyoncé, sabe? Tu não vê nenhuma pose dela feia, sabe? Ela não tá feia em nenhum momento, então ela tá nisso só pra ser bonita e fazer aquelas poses e caras de forte, de Bocão, fazer o bocão. invencível, o bocão que chega antes dela mesmo, então a minha única ressalva seria mais isso, mas tipo, acho que ninguém poderia talvez imprimir o que a personagem dela imprime, então pra mim ela tá ali cumprindo a cota de Angelina Jolie, assim. Vamos falar de alguns spoilers agora e aí a gente deixa aqui nosso aviso de spoilers. Spoilers. E aí a gente pode falar um pouco mais do final do filme. Te pegou de surpresa aquela. Não sei se dá pra chamar de traição? O segredinho? Uhum. Quando eles não estavam aqui para proteger ninguém? Muito pelo contrário. A maioria deles não sabia, né? Diga-se de passagem. Mas na reta final é revelado que, na verdade, os Eternos não estão aqui simplesmente para proteger a humanidade. Eles estão para proteger a humanidade até que a humanidade tenha energia suficiente para gerar outro celestial lá, que são os seres que criaram os Eternos. E aí também eles descobrem que eles não são humanos, eles não eram igual. Uma coisa que uma bobagem que me chamou a atenção. Eles são seres muito anteriores ao início. Anteriores não, eles estão ali no início da humanidade, mas ainda são aquelas civilizações Mesopotâmia, na Babilônia, portanto, muito, muito, muito antes, né? E todos falam inglês muito bem, né? Desde muito antes, né? O inglês já estava lá antes dos próprios ingleses chegarem. E claro que a língua já estava antes do país, mas enfim, bobagem. Uma outra questão, e aí já falando no final dessa surpresa também, tem a questão dos celestiais, que aí sim a gente tem que entrar num nível de escala, né? Porque são seres, como é que eu vou dizer? Eles seriam gigantes, gigantes, né? Tanto que no final ali aparece um olhando a Terra de fora, assim, tu já vê como se fosse maior do que uma lua. Ainda assim, pelos desenhos,
pelos quadrinhos da Marvel, poderia ser ainda maior, assim. Para quem não é um fã hardcore de quadrinhos, que acho que é o nosso caso aqui, não é algo que incomode. Mas esse senso de escala, como é que é tu colocar numa escala algo inimaginavelmente grande, né? Acho que ela passou a mensagem que queria ser passada, né? Tipo, tu consegue entender o quão grandes são aqueles bichos ali, né? Que não são bichos. Sim, eu acho que como ali houve todo, tipo, os Eternos não foram criados à toa, assim como os próprios vilões ali, né? Então, é meio que ele, o próprio, vamos dizer assim, o criador, assim, de todos, acho que obviamente já tinha noção do que ele queria criar, mas acho que não, talvez não esperava esse rebate assim do próprios Eternos, de imaginar que eles talvez se voltariam contra ele, assim, do tipo que eu tenho razão de tudo, assim, é quase como se fosse uma coisa mais uma entidade assim religiosa, assim, de certa forma, que do tipo, eu tô dizendo isso, você tem que seguir. Mas daí tem sempre um questionador, então acho legal que o filme também traz, tipo, não é necessariamente preciso seguir o que ele está falando, sabe? Tipo, ele não está 100% certo, e ainda mais sendo essa reviravolta e essas descobertas, acho que faz com que eles reajam, assim, e que mostra meio que é uma coisa que eles pegaram, assim, nesse tempo aqui na Terra, né, e vendo outras coisas acontecendo e tentando fazer essa justiça. Me lembrou, em parte, aquele O Dia em que a Terra Parou, que depois teve um filme clássico, né? Que depois teve uma refilmagem há alguns anos atrás, já faz um punhado de anos atrás também, com o Keanu Reeves, que também uma entidade extraterrestre vem para cá para ver se a humanidade tem que acabar, porque a humanidade está se fazendo mais mal do que bem. E aí, tipo, não, eles descobrem que a humanidade tem salvação, vamos dar mais uma chance para eles, cara. Acho que acaba tendo essa mesma levada, né? Mas vamos falar um pouquinho antes que a gente estoure o tempo aqui das cenas pós-créditos também, porque na primeira, pelo menos, tem uma surpresa do mundo pop. Eu já não fui tão surpreendido porque eu acabei lendo aqui e ali, e aí na hora era só relacionar uma coisa com a outra. Mas Harry Styles agora é MCU também, né? Sem cantar o Watermelon Sugar, Graças a Deus. lá estava. Senão o Fiuk vai chorar, né? Deixa o Watermelon Sugar de fora. Dá conta? O guri é bom? Olha, o único contato que eu tive com ele no mundo da atuação foi em Dunkirk, né? Isso. Mas eu acho que ele tá ali só pelo buzz, né? Tipo, tá ali só pra ser a cota pop, assim, do filme. Porque... Eu vou te dizer, eu também não vi nada além do Dunkirk dele, mas não sei, eu acho que ele pode levar jeito, assim, cara. Ele tem uma figura meio. Dá para falar isso porque o Márcio não tá aqui sem sofrer medo de retaliação. Não falo musicalmente, eu falo da persona. Ele tem uma coisa meio Mick Jagger, assim, cara. Não Bowie, mas acho que ele tem uma figura artística que vai além da música, assim, cara. Eu levo fé no guri, assim, cara. Acho que e musicalmente também eu gosto de algumas coisas dele, assim. Não só. Watermelon Sugar já entrou na cabeça de todo mundo. Mas o primeiro CD tinha umas coisas boas também. CD. O primeiro álbum tinha algumas coisas boas. Eu sou, né? Eu gosto do Harry Styles, mas sei lá. É que eu penso, isso tirando do lugar de um ator de verdade. Mas é. E aí depois tem uma outra cena pós-crédito que aparece uma voz misteriosa
que depois a própria diretora confirmou, é a voz do Blade, que é o caçador de vampiros, que há um tempo atrás tinha sido, há bastante tempo atrás, né, lá nos anos 90, 2000, tinha sido vivido pelo Wesley Snipes e agora vai ser papel do bom treinamento para falar esse nome, Mahershala Ali, nosso amigo do Mahershala Ali, do Green Book, do filme vencedor do Oscar, que eu me esqueci o nome agora. Moonlight, isso. Bom, dos dois vencedores do Oscar, né? Porque Green Book ganhou o Oscar também. Enfim, a voz é dele ali que aparece, apesar do personagem do Jon Snow, tudo leva a crer ser um caçador de vampiros. Mas vamos ver como é que fica aí. Acho que é isso de Eternos, né, Lou? Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, ou se já podemos sair de uma novidade e ir para outra novidade. Não, acho que é isso aí mesmo que tem que falar. Tem que ser dito. Então tá. Então a gente sai do mundo dos Eternos e vai pro mundo do Shang-Chi. Buenas, vamos continuando então, agora com o acréscimo de Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Oi, Carlos, tudo bom? Tudo. A gente segue no mundinho da Marvel, mas agora para falar de outro personagem que também foi apresentado nesse filme, que é o Shang-Chi, no Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, que saiu no cinema em setembro e agora na semana passada, desde sexta-feira, dia 12 de novembro, tá no Disney Plus. Tá no Disney Plus no plano normal, não é naquele esquema mais de pagamento antecipado, nem nada, que nem foi o Cruella e o Viúva Negra. Entrou no pacote básico aí da Disney Plus. Bom, como eu dizia, é mais um personagem apresentado no universo Marvel, mais um personagem baseado em uma HQ, ainda que não fosse uma das HQs mais famosas, não é um personagem lá muito conhecido do público, mas a Disney não é boba nem nada, a Marvel não é boba nem nada, não vamos perder esse público chinês, afinal de contas é um dos maiores mercados, se não junto com os Estados Unidos. Junto com os Estados Unidos, o maior mercado hoje em dia, então tá com um herói chinês lá. Como eu disse, ele é apresentado direto nesse filme, ele não teve uma apresentação como, sei lá, Pantera Negra, que teve um filme antes, para depois. Pantera Negra apareceu no Guerra Civil, né? E aí depois teve seu próprio filme. Esse não, já é uma coisa mais diretaça. Faz referência também ao Mandarim, né? O Mandarim de verdade, não aquele do Homem de Ferro 3. E, enfim, tem, sem tentar entrar em muito spoiler, a história basicamente é essa, né? É um jovem, não sei, né? Mas, enfim, é o jovem que está nos Estados Unidos, ele tem que voltar para a terra natal dele para confrontar o passado, né, por assim dizer, e proteger a irmã, mas depois ele vai ver que não é só isso. Vamos de novo de impressões gerais, aí depois a gente entra nos spoilers. Então, de novo, tudo contigo, Lou. Bom, eu gostei do filme, porque tipo, não é querendo desmerecer nem nada, mas tipo, eu gostei do filme, mas é isso, assim, sabe? Porque ele tem tudo que tu já espera ali, tipo, aquele conflito, lutas, batalhas, e o legal é que agora tem essas lutas de artes marciais, aí fica uma coisa bem diferente, também fica uma cena, um visual assim bem mais bonito e tal, e também tem essas características culturais mais não estereotipadas assim, sabe? Eu acho legal porque veio de um jeito
mais natural, assim, bem mais interessante do que a gente já viu assim mais no cinema. Então, eu achei bem legal o filme, bem divertido. E eu acho que acabei gostando mais por causa da Awkwafina, porque eu gosto muito dela. E também eu gostei muito do desenvolvimento ali do papel dela, porque quando sempre tem um casal assim de entre os personagens assim principais, tu sempre espera que eles se tornem um casal amoroso assim. E eu achei legal porque o lance deles é uma coisa mais de amizade, então fica uma coisa bem mais legal e por esse outro Mas caminho de fica no mostrar ar, essa né? amizade. Mas fica no ar que pode ter mais ali, né? Ah, eu não sei, eu espero que não, porque daí eu espero que. Ai, para não ter que alimentar mais uma história de tipo, ai, os dois não podem simplesmente serem amigos e lutar pelo bem, assim. Então, eu acho interessante esse lance entre eles, assim. Mas eu também espero que não torne só a Awkwafina sempre no personagem engraçado, assim, sabe? De sempre deixar ela no papel do tipo de ser aquela sombra do protagonista, assim. E é isso. Certo. Márcio. Bom, eu acho que o Shang-Chi é a segunda tentativa da Marvel, né? Primeira no cinema, mas se a gente for pegar o Punho de Ferro, né? Foi o primeiro filme de Kung Fu, a primeira produção de Kung Fu que a Marvel, via Netflix, tentou emplacar. E foi, acho que das 4 séries da Netflix ali, né? Séries de personagens da Marvel que entraram naquele universo ali, na primeira tentativa de trazer esses super-heróis para o mundo de séries, né? Pelo menos nessa era moderna, né? Que era o Demolidor, a Jessica Jones, o Luke Cage, o Punho de Ferro foi o mais fracassado, assim, né? Foi a história que menos funcionou ali. Já era meio fim de festa, né? Não, mas até no começo, a primeira temporada não, né? Porque a ideia era juntar os 4 e foi o que eles fizeram depois, né? Com a série dos Defensores ali, né? Mas a história do Punho de Ferro sempre foi, pelo menos ali, né? Na série da Netflix foi bem mal conduzida ali. O herói era meio burro demais, assim, e meio que as coisas desandavam quando ele aparecia. E eu acho que o Shang-Chi foi uma nova tentativa agora, trazendo o Kung Fu por um personagem asiático mesmo, né? Não um herói ocidental riquinho que assume a luta oriental, né? As artes marciais orientais, pegando uma coisa mais voltada para o público, como o Carlos falou lá do mercado chinês, né? E eu acho que nesse sentido funciona, porque a questão do Kung Fu ali, pelo menos em muitas das lutas ali, são bem legais, né? Tipo, a gente vai entrar mais nos spoilers talvez depois ali, mas tipo, tem muitas cenas ali, falando genericamente, né? A luta do ônibus ali é muito bacana, tem outras ali que são bem coreografadas, né? Elas não são tão reais, assim, como se a gente for pegar, voltando até para séries ali da Netflix, cenas das lutas do Demolidor, que eram bem reais, assim, que sentia quase os ossos quebrando. Essas, assim, são umas cenas mais artísticas, assim, que lembram muito aqueles filmes de Kung Fu mesmo, assim, né? Mas quase uma dança, né? Quase um balé de arte marcial, assim. E eu acho que foi nessa vibe que eles pegaram esse filme, assim. Então, isso eu achei bem interessante, assim, eu achei muito bem feito, assim. Visualmente o filme é bem legal em muitos momentos, assim, especialmente no começo, né? Só que eu acho que o Shang-Chi entra na mesma vibe de todos os filmes da Marvel, assim, recentes, né? Pós-Thanos e alguns até pré-Thanos, assim, que é a questão de todos os filmes terem uma ameaça apocalíptica, né? E isso está começando a cansar, assim, de que os filmes não se resolvem em conflitos simples, assim. Eu não sei, eu acho que se o Shang-Chi tivesse se resolvido naquela disputa interna ali, eu acho que o filme já seria bom o suficiente, mas não, tu sempre tem que trazer uma mega ameaça, né? E eu acho que isso acaba sendo, a gente não participei da discussão dos Eternos, não vi o filme ainda, né? Não sei o quanto isso se aplica nesses novos filmes, mas eu imagino que o filme do Homem-Aranha siga na mesma linha e os próximos filmes do Doutor Estranho e do Thor também devam
seguir o mesmo modelo, tu acaba tendo que salvar o universo inúmeras vezes em cada filme da Marvel, e isso acaba sendo meio cansativo, e a fórmula acaba sendo aplicada inúmeras e inúmeras vezes, assim, e por mais que os personagens sejam diferentes, tu parece que tá assistindo sempre o mesmo filme, assim. Mas fora isso, eu acho que tem alguns elementos novos ali, né? Tem a questão do daddy issue, né? A questão do conflito com o pai ali, que é uma coisa na Marvel que não é tão frequente, né, quanto é na DC, né? Na DC tu tem vários conflitos paternos ali, né? Problemas pessoais com os pais e da ausência do pai, da morte do pai, da briga com os pais, né? E na Marvel isso não é tão corriqueiro assim. Nesse filme do Shang-Chi tu tem ali, né? Esse conflito aí familiar, e fora as outras coisas que a gente pode discutir até mais adiante, não vou me alongar muito aqui, a gente tem mais o que discutir, que é a questão da magia, que parece que está cada vez mais presente nessa fase 4, assim, e que eu acho que a questão alienígena foi muito presente nas fases anteriores, me parece que a magia nas suas diversas formas, assim, é a tônica dessa nova fase dos filmes do universo da Marvel, tanto no cinema quanto nos streams, assim. Bom, vou eu. O Márcio falou das daddy issues, e esse era um negócio que eu tava pensando logo depois que eu acabei de ver o filme, que essa é uma trama que ela se resolveria com terapia, né? Terapia para o Shang-Chi lidar com as suas daddy issues, terapia pro pai do Shang-Chi lá, o Mandarim, lidar com o luto, né? Tipo, se tivesse um psicólogo na Marvel, esse filme não existiria. Mas enfim, cara, assim, eu acho que o filme para início de conversa, assim, tá? Eu gostei, eu achei divertido, assim. Acho que eu dei 13,5 lá no Letterboxd. Por quê? Porque eu acho que ele vira meio que dois filmes, assim. Cara. Ele é um filme até a metade e também, né? Não vou entrar muito nos spoilers, mas ele fica outro filme ali no seu, sei lá, não sei se no terço final ou um pouco antes disso. O começo eu acho muito bom, as cenas de ação eu acho muito boas e acho muito bonitas. Acho que elas remetem tanto aos filmes do Zhang Yimou, que é lá o Herói, o Clã das Adagas Voadoras, o Maldição da Flor Dourada. Agora eu me esqueci como é que é o nome do filme, se é Flor Dourada ou não. A Maldição da Flor Dourada. Assim como também o Tigre e o Dragão, né? Do Ang Lee, que chegou a ganhar Oscar, que são essas lutas coreografadas em que o cenário também faz parte da luta, né? Não é só os dois ali. Aquela coisa de puxa as folhas e puxa as flores e caminha sobre os bambus, que a gente falando aqui pode parecer meio ridículo, mas visualmente é muito bonito, assim, cara. E acho que o filme visualmente é muito bonito. Acho que eu não conhecia o diretor, o glorioso Destin Daniel Cretton, mas acho que ele acerta muito a mão nessa primeira parte, ele ou o diretor de dublês, seja quem for, diretor de design também, de fotografia. Acho que a cena que o Márcio falou, a cena do ônibus é muito boa. A primeira cena de luta lá em que o pai dele ali conhece a mãe. Acho que o elenco é muito bom. Eu tenho que olhar os nomes aqui porque eu não vou saber falar o nome decora. O mandarim lá, o pai dele, o Tony Xiu Wang Leung, que é um ator renomado e, enfim, tem uma puta filmografia. Ele é o cara do Amor à Flor da Pele, que é do Kar-wai Wong, que é Alô, até onde eu sei, é muito fã, né, Alô? Não sei se Sim, desse muito. filme, mas dos filmes dele, né? Então, assim, o elenco, até a Lô tava falando na Aquafina, eu acho que a Aquafina é o ponto positivo, um ponto positivo e negativo desse filme, porque, assim, ela é
tão boa, que ela rouba o filme, sabe? Ela não é a protagonista. O filme é do Shang-Chi. Para mim, o filme é da Awkwafina, sabe? Eu quero ver ela em cena sempre, cara. E já foi assim em outros filmes, já foi assim no Podres de Rico, aquele que ela faz um personagem coadjuvante também. Cara, eu só quero ver ela no. Se bem que naquele filme A Despedida ela não é tão coadjuvante assim, né? Ela é meio que uma personagem principal também. A avó dela no filme também dá um show, né? Mas enfim, ela é muito boa. E esse é o problema. Tu botar ela em cena, tu vai eclipsar o teu protagonista. Assim, reconheço o esforço do Simu Liu, que é o personagem, o ator que faz o Shang-Chi, e esforço mesmo, assim, o cara se. Logo que saiu a ideia do filme, ele se candidatou no Twitter, cara, por que vocês não me escalam? E ele até retweetou depois isso, quando foi de fato escalado. Ele é. Eu tava vendo a lista de coisas que ele treinou para fazer esse filme. E era assim, é um treco absurdo. Ele já sabia taekwondo, ginástica e Wing Chun, seja lá o que for o Wing Chun. Para viver o Shang-Chi, que é, né, o mestre do Kung Fu, ele também treinou Tai Chi, Wushu, Muay Thai, Pencak que eu também não sei o que é, Krav Maga, Jiu-Jitsu, Boxe e Street Fighting, que é luta de rua, né? Então, assim, esforço do rapaz não faltou. Mas não sei, pode ser implicância minha, mas acho que falta um pouco de carisma. Eu não sei se é falta de carisma ou se é o fato dele, isso que eu falei da Aquafina, sabe? E também de estar contracenando com. Ai, eu vou sempre me embananar no nome do mandarim. Eu vou falar sempre Toinchiu, tá? Para resumir aqui, ficar mais fácil. Que assim, é um cara que tem um puta domínio da arte, assim, da arte do cinema, e a Aquafina também tem uma capacidade de improviso gritante. Então, assim, é difícil acompanhar esse ritmo. Mas, assim, o que para mim pegou é que esse filme é até uma parte, e aí depois ele, como um pouco como disse o Márcio, assim, alô, ele cai na mesma coisa da Marvel, assim, e acho que tem uma mudança de ritmo muito grande no filme, assim. Da mesma forma que eu falei no primeiro bloco, não me incomodou dos Eternos, aqui me incomodou um pouco, assim, cara, 2 horas e 15, sabe, dá para dar uma enxugada aqui, dá para dar uma enxugada ali, cara. Então, mas enfim, acho complicado falar disso sem entrar na parte dos spoilers. Então eu não sei se vocês têm mais alguma consideração a respeito, assim, mais geralzona do filme, ou se a gente já pode ir para da metade em diante ali, que aí já entra literalmente em outro mundo, né? Não, eu acho que é isso. Falar. Então tá, então vamos nosso aviso de spoilers aqui, tá? A questão para mim é aí antes, eu me esqueci de citar também, acho que aquela cena que eles estão nos andaimes ali também acho muito boa. Dito isso, quando eles voltam para Macau, e aí depois sim, quando eles vão para aquela floresta encantada lá, e aí que dá abertura para um outro mundo, que para mim me remeteu um pouco a Wakanda também, né? Aquela coisa de entrada secreta de um outro mundo. A parte da floresta, a floresta ser um labirinto, cara, acho legal a ideia, cara. O próprio mundo mágico não me incomoda a ideia em si, me incomoda a escala, que acho que é isso que o Marcos falou, assim, tudo tem que ser uma escala apocalíptica. E ali não precisava, sabe? Para mim, o filme poderia muito bem se dar no confronto dele com o pai. Só que aí não teria 200 bichinhos voando, 200 dragãozinhos voando, não teria um monte de efeito especial. E talvez o filme fosse melhor também, né? Não sei o que vocês acham. Me parece que é como eu falei ali no final da minha primeira participação ali, me
parece que essa questão da magia é o tópico forte aí da fase 4 da Marvel, né? Seja ali na série da Feiticeira Escarlate, ali, da WandaVision, né? Seja no Loki também, na série do Loki, segundo filme do Doutor Estranho, né? Me parece que esse novo filme do Homem-Aranha vai ter um elemento bastante forte com isso, já que vai ter a participação do Doutor Estranho, né? E agora com Shang-Chi, que era um personagem que eu confesso que eu conhecia muito pouco de todo esse universo da Marvel, talvez seja um dos que eu menos conheço, mas que nos quadrinhos ele tem todo esse elemento também de magia, desse mundo fantástico aí da mitologia chinesa e de outros elementos que a Marvel enfia no meio também, né? Parece que essa questão dos anéis aí tem uma origem alienígena também. Então, eu acho que eles estão tentando enfiar tudo nessa mesma levada. Não sei se para unir tudo num filme futuro ou se porque esse é o tom dessa nova fase aí. O problema, como eu falei inicialmente, é que acaba transformando tudo mais ou menos na mesma coisa, assim, né? E eu acho que esse filme do Shang-Chi talvez tivesse sido dividido em dois, né? Tivesse sido uma Shang-Chi 1, né? Essa primeira parte da origem dele, e talvez a segunda parte aí desse novo templo fosse um filme 2, ali, né? Talvez uma cena pós-crédito, anunciando, talvez a coisa tivesse sido melhor explicada, mas resolveram unir tudo num filme só. E a gente teve esse grande saladão, assim, inclusive com uma briga de 2 dragões no final ali, né? Parece uma coisa meio Game of Thrones ali, me lembrou muito as batalhas lá da Khaleesi e tal. Os caras montados nos dragões, andando, né? Sei lá, tá forçando, tá me parecendo, tá seguindo por uma linha, assim, que daí é mais de gosto pessoal, né? Menos tirando uma parte imparcial da história, assim, coisa que não é muito da minha do meu gosto, assim. Mas tem quem goste, né? Daqui a pouco entra um crossover com Harry Potter, de repente, quem sabe aí. Fica a dica. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que é uma escolha da Marvel, tá? E eu acho que não vai fugir muito disso nas próximas instalações, nas próximas produções, assim. Mas é uma pena, eu acho. Não sei o que vocês... Flo. Eu não acompanho muito o universo da Marvel, então eu sempre acabo assistindo mais os filmes de modo mais individual, assim, do tipo, eu achei legal esse do Shang-Chi, se eu vou ver o 2 ou não, eu não sei. Depende muito para onde talvez a história vá andar ou como o ápice vai ir, assim. Então, eu tentei assistir mais individualmente, assim, porque for encaixando um ou o outro, assim, essas teorias mais marvetes, assim, eu confesso que eu sou bem leiga, assim, então eu gosto mais de ver por esse ponto mais isolado. Mas eu acho que mesmo isolado, porque assim, eu acho que os dois filmes, tanto o Eternos quanto o Shang-Chi, eles citam muito pouco o MCU, assim, claro, é citado e tal, mas não é um envolvimento como sei lá, o Homem de Ferro aparece no filme do Homem-Aranha, como o Hulk aparece no filme do Thor, como todo mundo aparece no filme do Capitão América, mas no Pantera Negra também tem mais gente que aparece, tal, no Doutor Estranho aparece o Thor. Não tem essa ligação, os personagens, o elenco é outro elenco, digamos assim, sabe? Fora a parte pós-créditos. Mas eu acho que assim, individualmente, essa segunda parte me incomoda um pouco por falta de ritmo. Acho que talvez não sei se é um problema de edição, né? Porque, enfim, agora tem essa história do versão do diretor, aí daqui a pouco sai a versão do. Como é que a Marvel não é muito de fazer isso, né? Mas, enfim, a, a mudança de ritmo do filme é algo que me incomoda, assim. Ele é um filme até essa parte do mundinho mágico lá, e depois é outra, sabe? E a própria escala, sabe? Eu comentava com o Márcio ontem na redação. Tipo, eles vão fazer uma invasão desse mundo e aí tem 5 carros, sabe? É muito pouco para daqui a pouco tá
um monte de dragãozinho no ar ali. E assim, outra coisa é o treinamento, sabe? O Shang-Chi foi para os Estados Unidos com 15, 16 anos lá, 14, 15, 16 anos. Não diz a idade dele, mas que ele tenha 20, tá? Vamos forçar um pouco a barra. Ele ficou um tempão sem fazer, aparentemente, sem fazer nada, sem treinar, sem ficar batendo em todo mundo, sem ser um guerreiro assassino. Ele volta lá e ele volta fodão, sabe? Mas é um treinamento muito mais forte do que o do Sr. Miyagi, né? Exatamente, ok. Muito mais pesado do que pintar a cerca lá e cerar o chão ali. Mas nesse meio tempo, a irmã dele continuou fodona. Aliás, ela é mais fodona que ele, porque ela treinou por conta. Sim, por isso que ela deu um pau nele na arena ali. E aí na hora da mega briga lá, tipo, a estrela é ele, sabe? Quem pega um dragãozinho pra voar é ele, sabe? Sim, é ele que deu o nome pro filme, né? E assim, e de novo, o negócio do tempo, sabe? Cara, a Aquafina treinou 3 arco e flecha lá e matou o dragão, sabe? Deu um tiro na goela do dragão lá. Sabe, esse tempo me incomoda um pouco, sabe? Trabalhe. Assim, ter 2 horas e 15 para trabalhar, 2 horas e 15 para fechar a história. Então, já que tu vai fazer 2 horas e 15, aproveita e faz um roteirinho melhor, né? É por isso que eu disse, eu acho que poderia ser Shang-Chi 1 e Shang-Chi 2. Né? Poderia ter trabalhado 2 filmes diferentes. Assim. A primeira parte poderia ter sido o primeiro filme, e a segunda parte tu poderia ter feito o segundo filme ali, né? E não ter juntado os dois em um só. Aí tu conseguiria trabalhar melhor os dois elementos. Por isso que eu digo que eu não sei se é um problema de direção ou um problema de edição, assim. Mas, e aí vamos fazer de novo a comparação com os Eternos. Os Eternos é mais longo, mas ele é mais regular, assim, tipo, ele não dá uma acelerada no final como assim, a impressão que eu tenho é que, vocês têm 2 horas e 15 para fazer esse filme. Aí os caras vão indo, aí chega no final e diz assim, cara, não dá tempo de resolver melhor essa história. Não adianta, corre e chega no final. E fica um pouco que eu acho que tem uma outra coisa, né? Esse é um personagem. Cenas megalomaníacas, né? Que esse é um personagem também que tu não sabia a resposta do público. Tu não sabia se ia funcionar ou não. Mas exatamente, então, constrói melhor ele, gasta mais tempo construindo melhor ele. Então tu não sabia o quanto tu ia apostar nele, quantos filmes da franquia tu vai fazer, se tu vai fazer 2, se tu vai fazer 3, se tu vai fazer esse primeiro e depois tu só vai enfiar ele em filmes subsequentes, né? Então tu não pode apostar numa construção de 3 ou 4 tipo Homem-Aranha, né? Tu aposta já direto numa trilogia, né? Talvez por isso eles tenham acelerado a história, né? Pantera Negra, eles tinham essa ressalva, tanto que no Guerra Infinita o papel do Pantera Negra é meio pequeno. Se eles soubessem o fenômeno que viraria o Pantera Negra, eles teriam dado um papel muito maior. Mas para mim é a questão de, assim, analisando o filme, não analisando o universo Marvel, tá? Analisando o filme, para mim ele tem um problema de ritmo, assim. Acho a primeira metade muito boa e acho a segunda metade, assim, parece que ela é feita no computador. Porque certamente foi feito. Aquele universo não existe, né? Tu sabe, né? Ele foi feito no computador. Não, eu sei. O que eu digo assim, não é uma... Tu sabe que o dragão aquele é do computador, né, Carlos? Não, eu achei que pudesse ser um de verdade. Não, mas o que eu digo assim, não é uma escala de, tipo, olha, tá uma luta e tu acrescenta efeitos visuais, efeitos especiais. Não, parece que não tem ator ali, isso é que eu digo. Ela é toda feita, ela não é complementada com efeitos especiais. E assim, eu não lembro um último filme da Marvel que não tenha assim uma mega batalha no final. Talvez a gente já tá dando um spoiler pro Márcio aí, né, que não viu ainda os Eternos, mas os Eternos é uma escala menor, porque assim, todos os outros é assim, é uma batalha com toda a Wakanda envolvida. Ou nem falo no Ultimato, que, enfim, é o mundo inteiro quase que está envolvido. Mas até a Viúva Negra, que em tese não precisaria ser. Exato, a Viúva Negra é uma mega batalha no final.
O Thor Ragnarok, sabe? Eles acabam com o planeta no final, sabe? Não tem uma batalha, sabe? E aí tu pega outros filmes que ok, são de outros estilos, assim, não é um filme de fantasia, mas é só, eu vou dar alguns exemplos de filme de suspense e meio ação, meio suspense, que tem um final completamente diferente e funciona muito bem, cara. Vamos pegar 3 exemplos por ordem cronológica, se eu não estiver enganado. Silêncio dos Inocentes, cara. Silêncio dos Inocentes, tipo, não é um mega tiroteio no final, muito pelo contrário, é um negócio pequeno. O Seven, aquela cena do final lá, a cena da caixa, são só 3 pessoas ali, cara. São só 3 pessoas e não tem mais que muitos tiros, tá? O Kill Bill, vamos pegar um filme de Kung Fu. O Kill Bill, ela mata todo mundo de tudo que é jeito, mas chega no final, ela dá ali um golpe que ela mexe os dedinhos e pronto, cara. E funciona. Não precisa ter o Michael Bay em tudo, cara. Não precisa ter 200 mil explosões em tudo, cara. Isso me incomoda um pouco. Mas enfim. Eu acho que, por definição, tá, esses filmes da Marvel, eles precisam ter uma grande luta, né? Acho que precisa ter uma catarse. Mas tu pode ter uma grande luta minimalista. Eu acho que tu não precisa ter uma grande ameaça planetária. Assim. Tu pode enfrentar o grande vilão. Podia ser uma luta do Shang-Chi com o pai dele, por exemplo. Que foi o que teve ali, né? Mas podia terminar ali naquela luta. O Capitão América com o Homem de Ferro no final lá do Guerra Infinita, do Guerra Civil. Pode ser aquilo ali. Não precisa ser uma luta que vai definir o futuro do universo. Exato. Essa é a diferença, assim, né? Concordo contigo, não precisa ser uma grande explosão, não precisa explodir trocentos prédios, navios, um avião caindo, 2 dragão pulando, né? Não precisa ser isso. Pode ser uma grande luta bem coreografada, ainda mais num filme de Kung Fu, né? Exatamente. Poderia ser isso. Mas eu acho que tem que ter um evento no final ali que, né, seja um confronto entre o bem e o mal ali, porque é o que faz a história desses filmes aí, né? A gente não tem muito como fugir, assim. Eu acho que não pode ser um final... pelo menos nos filmes que a gente vê, a não ser que tu vá pegar um Logan da vida, que daí é uma outra proposta, sim, que é aquele filme, né? Mas nesses filmes aí da Marvel, que são blockbusters da cabeça ao fim, não vai mudar, né? Pelo menos o que a gente vê, né? A não ser que tu contrate o Zack Snyder, né? Mas tu vai continuar fazendo esse tipo de modelo de filme, não vai fugir desse modelo. Assim. Acho que era isso, né? Vamos então agora para as nossas gloriosas dicas. A gente tem 7 minutinhos para falar das dicas. Então, sobe a trilha, Aleph, e vamos lá. Lou, diga aí uma dica. Compartilhe. A minha dica, como eu sempre levando a produção do Brasil, espalhando as produções do Brasil afora, a minha indicação é uma série brasileira da Netflix, que é a Sintonia, que eu assisti recentemente e curti bastante. E ela é uma série assim, que já tem 2 temporadas, ela é bem, vamos dizer assim, ela é bem popzinha, mas também é bem interessante assim no conteúdo, que fala assim de um trio de amigos que mora na favela de São Paulo e lá vivem seus conflitos e também atrás de seus sonhos, sejam eles se tornar um grande cantor de funk ou simplesmente fugir assim da vida do crime. Então é bem legal assim a série, eu curti bastante e cada temporada tem uns 6 episódios assim de 30 a 40 minutos, então é bem interessante e bem bom de assistir. Está certo, Netflix, né? Da Netflix. Certo. Márcio. Minha dica, talvez muita gente tenha visto já, porque pelo menos estava no final de semana entre os 10 mais vistos da Netflix ali. A gente seguidamente fala de filmes que são feitos por algoritmo, né, ou que são roteiros rápidos ali, meio preguiçosos, né? A gente andou comentando uns 2 programas atrás ali do Exército de Ladrões e tal, aqueles filmes que a gente assiste pegando o celular, passando tempo, consultando as redes sociais, né? Filmes feitos para esquecer, né? E há pouco tempo entrou na Netflix, eu nem vi em que semana que entrou, mas eu vi nesse final de semana, um filme bem bom, que é de faroeste,
velho Bang Bang, né? Mas é um filme de 2021 que é o Harder They Fall, né? Em português é o Vingança e Castigo, que é um filme com Jonathan Majors, o Idris Elba, a Regina King. Como um bom filme de faroeste, é um filme sobre vingança, né? Eu não vou dar muitos spoilers, não vou contar a história, dar muito sobre o enredo do filme, só falar de forma bastante geral assim, é um personagem que resolve se vingar de um bando que cometeu um crime contra a sua família, né? Como a maioria dos filmes de faroeste. Só que a grande diferença desse filme para os outros é que toda a história ela é muito bem trabalhada, assim, não só o personagem principal e o seu antagonista, assim, que é o Jonathan Majors e o Idris Elba, mas os personagens secundários, assim, são muito bem trabalhados. Todos têm uma história, assim, né? Ao contrário daquele, como a gente comentou aqui no Exército de Ladrões ali, que eles apresentavam os personagens e depois os personagens eram meio que esquecidos ao longo da história. Nesse não, assim, todos têm seus elementos ali, todos contribuem de alguma forma ali pro desenrolar da trama, assim, e tem muitos detalhes, toda a história tem vários detalhezinhos, assim, cada cena tem alguma coisa que te entrega, seja na forma visual, assim, da maneira como ela é filmada, seja nas cores, seja na interpretação, seja no momento do silêncio, assim. Todo o filme é muito bem feito, a trilha sonora é muito boa, assim, a forma como o filme é filmado é muito bom. O único pecado é ver o filme em casa, no streaming, e não ver o filme no cinema, assim. Esse é um filme ideal para se ver no cinema, não pelos efeitos especiais, né, mas sim pela questão da direção, pelos cenários, pela forma como ele foi feito. Assim. O filme é bastante violento, uma coisa meio tarantinesca, assim, mas é muito bom, assim. Então fica a dica aí, Vingança e Castigo, Harder They Fall. Também do Netflix. Né? Isso. Isso. Cara, eu ia dizer para você, eu tô com um problema de dicas, porque, assim, primeiro porque eu tô tentando, agora eu tô pertinho, faltam 2 episódios só, eu tava buscando desde o começo Succession, então eu meio que só vejo Succession, em termos de seriado, e os filmes que eu tenho visto, eu não tenho dado sorte em dicas, achei que pudesse dar, eu não vou dar meio que anti-dicas, mas eu esperava ter gostado tanto do Marighella quanto dos Sete Prisioneiros, até por serem produções nacionais, mas, cara, não consegui cair no agrado de nenhum deles, não consegui curtir nenhum deles. Então, cara, eu vou ficar com dica de joguinho mesmo, que saiu há pouco tempo aí, saiu na semana passada pro Xbox e pro PC o Forza Horizon 5, que é um joguinho de corrida. Tá direto no Game Pass para quem assina o Game Pass. O nível de excelência desse jogo já é conhecido e, mais uma vez, eles não decepcionam. Agora o jogo se passa no México e tá lindaço o jogo. Tem trocentas missões diferentes para fazer. Enfim, cara, vale muito a pena. Para quem gosta de joguinho de corrida e de games em geral, porque ele é um jogo de corrida, mas ele é bem acessível, não é aqueles jogos de corrida difíceis pra caramba. Tem muita questão de acessibilidade. Outra coisa legal, assim, tu pode formar teu personagem e pela primeira vez no jogo, em um jogo aparecem opções como prótese do braço, prótese de perna, então tem toda uma parada de inclusão que é legal também. Então, dadas minhas ressalvas aí de cinema e o quanto eu não consigo ver outra coisa sem ser Succession, essa acaba sendo a minha dica da semana, Forza Horizon 5. Então tá, era isso, né? Agradecendo a presença da Lou, volte sempre, Lou. É que nem aquele ditado, me chama que eu vou. Então tá, então vamos chamar mesmo. Agradecendo também a edição do Aleph, a gente vai ficando por aqui e aí volta na semana que vem. Um abraço e tchau, tchau.